Fala, família vascaína, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E nesse vídeo de hoje, além de falar um pouquinho de Vasco, nós vamos falar sobre a situação que envolve a polêmica demissão do então técnico do Cuiabá, Alberto Valentim, que foi demitido na primeira rodada. Ele falou hoje ao Sport TV e revelou aí a situação que foi o real motivo da sua demissão. Citou aí a situação polêmica envolvendo questões pessoais e falou também sobre pressão interna em relação ao presidente do Cuiabá, tentando definir ali situações de trabalho dentro do elenco, né? Falou também sobre situações que envolveram o Vasco, a época que ele foi técnico do Vasco da Gama, e naquela passagem também se sentiu pressionado. Foram momentos diferentes, você vai entender no decorrer do vídeo de hoje. Vamos falar também sobre a situação que envolve Alex Teixeira, né? Todo o mercado de transferência que existe, citam-se sempre alguns nomes aí, né? Cogitam-se Alex Teixeira, Coutinho, Coutinho não, né? Coutinho é ilusão, mas Alex Teixeira, Souza, Allan Kardec, enfim, vários nomes surgem como potenciais reforços do Vasco da Gama. E o Alex Teixeira pode pintar sim no futebol brasileiro, mas num clube da Série A que está muito perto de anunciar o jogador ex-Vasco da Gama, né, categoria de base aí do Vasco, e que está no Brasil aí por férias forçadas, né? O time que ele atuava na China acabou falindo. Então nós vamos falar sobre esses dois assuntos. Quero te pedir aí, é inscrito no canal? Se for, acompanha o nosso vídeo, deixa o like. Se não for, se gostar do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreva, ative aí também o sininho de notificações para o YouTube sempre te mandar uma notificação quando a gente subir um vídeo novo. E se quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro através desse botãozinho Seja Membro, beleza? Se não consegue se tornar membro por alguma razão e conseguir aqui nos ajudar de alguma outra forma, tá passando o Pix na sua tela. Então, vinheta vindo aí, a gente se encontra depois do vídeo, assista até o final. Depois do vídeo, a gente vem dar a nossa opinião sobre esses dois temas. Já tem um treinador demitido depois de uma rodada, é o Alberto Valentim. Eu acho que ninguém melhor do que o próprio para explicar essa demissão inusitada. Pelo menos antes de ouvi-lo, é o adjetivo que eu consigo encontrar para essa demissão. Alberto Valentim, bem-vindo ao Seleção. Você consegue explicar para a gente por que você foi demitido depois da primeira rodada do Brasileiro? Bem-vindo. Rezec, obrigado, maestro. Prazer ver todos vocês, Luiz e Roger. Primeiro, deixar muito claro aqui, acredito que vocês já saibam, né, algumas notícias que saíram, duas na verdade, que são fake news, né, isso aí acredito que vocês acreditam nisso também, porque foram em verdades muito, posso usar um termo assim, até um pouco pesado, nojentas, uma nojentíssima que foi em relação à minha vida pessoal e a da família também do Cristiano Drusch. A outra que não é verdade é que eu tive uma discussão com o Elton. Não teve nada disso, pelo contrário, os jogadores se mobilizaram, não deixaram nem eu sair da minha sala dentro da arena para que eles tentassem reverter essa situação. Tá? Eu só queria iniciar esse bate-papo nosso, Rezec, falando um pouquinho disso aí para deixar bem claro para todos. Repito, acredito que as pessoas acreditam que, principalmente a da minha vida pessoal, que não é verdade. Vamos lá. Desde a minha chegada aqui no Cuiabá, eu sempre fui muito aberto. O Cristiano sabe disso, que sempre deixei ele fazer as colocações dele, eu tinha as minhas, algumas coisas nós não concordávamos. E falávamos horas e horas. No domingo, quando nós fomos campeões, eu sei exatamente, falamos 47 minutos. E eu sempre deixando muito, porque respeito muito as hierarquias, mas tudo tem um limite. Então, quando alguma coisa começa a ser levada muito para dentro do campo, querendo quase obrigar que eu colocasse certos jogadores ou tirasse outros, isso já fica um pouco mais... o relacionamento já começa a ficar um pouco desgastado. A semana que passou, ele foi muito incisivo com algumas colocações. Eu soube na quinta-feira que eu poderia ser demitido.
Então, eu segui com a minha forma de trabalhar, meus treinamentos, aquilo que eu estava achando que poderia ser o melhor para o Cuiabá no momento. E depois do jogo do empate, pelo que eu soube quinta e sexta-feira, eu até imaginava e não quis externar isso para ninguém, nem dentro da minha casa com a minha mulher e nem para os jogadores, que eu não queria colocar nenhuma pressão a mais do que todos os jogadores já têm, porque eu achei que seria uma coisa que poderia nos prejudicar no jogo. Os jogadores só souberam dessa conversa que eu estou falando agora para vocês, que essa pressão que eu tinha de escalar e um ou outro que não vinha jogando, e eu só citei isso a eles, porque eles ficaram incrédulos também com a demissão no vestiário. Eu só passei a eles isso logo depois do jogo. Eu não quis envolvê-los, enfim, ninguém, só o Fernando que sabia, o Varley, que é o coach que eu tinha levado, e o Jorginho, que é o nosso preparador físico, uma pessoa de um caráter enorme também. Enfim, esse aí, ele tomou essa decisão. O que eu quero falar rapidinho antes de vocês me fazerem outra pergunta, Rizek e amigos, é que hoje eu vi uma declaração até do Cristiano dizendo que o time estava descontente, que foi uma contratação equivocada da parte deles, que ele não via nenhum padrão do nosso time. Eu me coloco à disposição, isso eu faço porque eu tenho toda uma carreira pela frente e humildemente eu me coloco à disposição de vocês ou de qualquer outro veículo de mostrar, porque todos os meus treinos são filmados com drone, eu me disponho a alguma outra oportunidade de levar para vocês todos os meus treinamentos, ou parte deles, né, que mostra muito a transferência que nós fazíamos, os nossos treinos para os nossos jogos, dentro do estadual, que nós fomos campeões de forma invicta, né? E não é fácil ser campeão de forma invicta. Não me interessa, de forma alguma, com todo respeito, se o Cuiabá era ou não favoritíssimo. Tá? O importante é que nós fomos campeões. Atingimos um título que o ano passado o clube não ganhou. Então, é muito fácil, né, uma pessoa que eu respeito, que é o presidente do clube, o Cristiano, que é da família que é o Clube Empresa, mas chegar para vocês, para a imprensa, depois e falar que o time não tinha um padrão de jogo. Eu provo o contrário para vocês dentro das filmagens que eu tenho, dos nossos treinos e dos nossos jogos, que vocês vão ver que é a mesma coisa e tudo aquilo que nós fazemos, as nossas variações ofensivas. Então, eu estou aberto para depois, além, é lógico que fica a minha palavra contra a dele, a opinião dele, que eu respeito como dirigente e como torcedor, vendo aquilo, mas eu preciso me defender um pouquinho, que não é exatamente o que estava acontecendo aqui no meu dia a dia. Você citou o Clube Empresa, administrado por uma família. Para muita gente acredita que você transformar o clube em Clube Empresa é a solução de todos os problemas, a partir dali está tudo resolvido, mas não adianta nada se o Clube Empresa for administrado de forma amadora. No caso do Cuiabá, não vou nem entrar no mérito da demissão do Alberto, porque eu não acompanho os jogos do Cuiabá com a devida atenção para julgar o trabalho do Alberto. Vejo apenas os números, né? Ele está invicto, mas me chama a atenção o seguinte: nesse Campeonato Brasileiro, a gente tem uma limitação para demissão de treinadores. Você só pode demitir um técnico em toda a competição. É uma novidade desse ano. E o Cuiabá já gastou esse cartucho na primeira rodada. E isso, para mim, é um grande sinal assim, de má gestão. Porque se você quer demitir um técnico, se ele já entra no campeonato assim tão ameaçado, você já queimou esse cartucho na primeira rodada. Isso é muito curioso. Fala, Luiz, só temos tempo para uma pergunta hoje aqui para o Alberto. É contigo. Opa, então obrigado pela primazia. Quero dizer assim, preciso contextualizar. O Alberto Valentim, nos contatos pessoalmente que tive com ele em algumas ocasiões, por conta de viagens em aeroportos, em jogos, falando de futebol, fizemos alguns programas, 2 especificamente de forma presencial juntos, e conversamos muito antes da gravação sobre conceito de jogo, sobre trabalho e tal. Então sempre fui muito impressionado positivamente com o trabalho do Alberto Valentim, sempre entendi que suas ideias de jogo tem tudo para dar certo, para avançar na carreira dele.
E aí a gente tem, Alberto, 2 ou 3 saídas que não são as saídas normais, né? São saídas assim mais conturbadas. Como é que você explica isso? Por quê, né? Aonde está o ruído? Aonde entra talvez a melhora do teu lado para que você possa dar sequência e fazer uma temporada inteira completa do seu trabalho no clube? Vamos lá. Ô, Luiz, obrigado pelas palavras. Eu vou lembrar aqui rapidamente, no seu tempo que eu tenho, mas, por exemplo, eu tive uma saída conturbada por parte dos torcedores e quando eu falo que quero mostrar um pouco do meu trabalho para vocês sim e para o torcedor também, né, porque eu acho muito importante, eles são a parte principal de todo o clube, são os torcedores. Vou dar um exemplo do Vasco, por exemplo, que a minha saída, a torcida foi estava um pouco contra a minha permanência. Vamos lá, eu com o Vasco da Gama, eu fui campeão invicto com 100% da Taça Guanabara. Eu chego em 3 finais no Campeonato Carioca, na Taça Rio, sem perder ainda, porque eu perco nos pênaltis, o Arrascaeta me faz um gol no finalzinho, de cabeça. E depois perco a final, que me parece coisa mais normal, por se tratar de um Flamengo já forte na oportunidade, sabe, Luiz? E tinha uma pressão enorme, enorme, eu quero que vocês só lembrem disso, para eu colocar o Lucas Santos, só está dando um exemplo aqui, ele tinha acabado de fazer uma Copa São Paulo muito boa, e foi treinar com a gente no profissional. Eu me lembro muito bem, num jogo contra o Bangu, o Rossi se machuca nos primeiros minutos do jogo, e ele... eu tenho que fazer uma substituição. A torcida no Maracanã pede a entrada do Lucas, e eu naquele momento opto pelo Ian Sassi, que nos treinamentos estava jogando melhor. Tá? E quando isso acontece, vem abaixo. O Ian Sassi acabou fazendo gol, nós vencemos o jogo. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte, eu saio do Vasco, o Lucas não tem nada a ver com isso, só para dar um exemplo de como depois as pessoas têm que entender um pouco o treinador também. Eu saí do Vasco, nós estamos falando de quase 2 anos, eu não vi o Lucas depois jogar com outros treinadores. Porque estava muito perto daquela Taça São Paulo. Só para entender um pouquinho as escolhas nossas também, só para dar um exemplo de outras. Bom, a nossa opinião então sobre esse vídeo aí do Alberto Valentim, treinador, né, revelou os reais motivos da sua saída do Cuiabá, né? Pressão da diretoria do Cuiabá para escalar atletas. Isso é inaceitável, né? Realmente é algo inaceitável. Agora, como disse o Rizek, é curioso, né? Como você sabe das regras do campeonato agora, o clube realmente está ciente das regras do campeonato e que você só pode ter 2 técnicos e você demite um já na primeira rodada. Isso é curioso e arriscado, né? Você então não levar a situação de forma que possa resolver os bastidores e deixar o treinador trabalhar com aquilo que ele acha que tem de melhor e colocar o clube agora numa situação em que só vai poder ter mais um técnico até o final da temporada, realmente deve ter sido uma situação realmente estarrecedora, né? O Valentim citou a situação envolvendo o Vasco, que na época ele outro tipo de pressão, dessa vez uma pressão externa e não interna, como houve no Cuiabá. O Alberto Valentim citou a pressão que ele teve à época quando era obrigado praticamente pela torcida a escalar o Lucas Santos, porque a torcida no Maracanã pediu exaustivamente que o técnico então colocasse o Lucas Santos para jogar durante o jogo. Ele não optou pelo Lucas Santos, segundo ele o Ian Sassi treinava muito melhor e vivia um momento que talvez pudesse render mais, né? Detalhe é que tanto Lucas Santos como Ian Sassi não gozavam de prestígio da torcida. Naquela época o Lucas Santos era um jogador que vinha muito bem do campeonato de junho, né, da Copa São Paulo, e poderia então ali no profissional de repente ser um novo Thales, né, ali naquela época em que o Thales surgiu, mas de fato foi um Thales, né? O Lucas Santos vinha muito bem e acabou jogando no profissional e não vingou, assim como o Thales Magno também não conseguiu seguir adiante. E agora o Lucas Santos, por exemplo, está emprestado ao Brasil de Pelotas, não tem chances no Vasco da Gama, né? Outra questão é o Ian Sassi, né? Aposta, foi aposta no Curitiba, aposta no Vasco da Gama e não vingou em nenhum dos 2 clubes. Eu acho que o Vasco viver esse cenário de apostas dá nisso. O Vasco tem realmente que buscar no mercado contratações como a de hoje, que a gente vai falar aqui,
está muito perto de assinar com o Grêmio, né? Alex Teixeira, apesar de um atleta muito caro, com certeza chegaria no Vasco da Gama para ser titular absoluto e ajudar o Vasco da Gama nesse processo de criação de jogadas, de finalização em gol, coisa que o Vasco realmente tem muita dificuldade. Com as peças que estão aí, acho difícil o Vasco brigar com folga ali pelo retorno à Série A, né? Vimos isso contra o Operário, a dificuldade que o Vasco tem de realmente levar perigo ao gol adversário, né? Já vimos isso no Carioca e está se repetindo já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Alex Teixeira está muito perto de assinar com o Grêmio, né? O Grêmio fez uma sondagem a um atleta, o atleta está no Brasil, o atleta está ali de férias forçadas porque o time pelo qual ele jogava no futebol asiático acabou decretando falência e ele está então buscando um outro clube. O staff do jogador está tentando algo fora do país, mas não descarta a possibilidade de atuar no futebol brasileiro na Série A. O Grêmio então soube dessa situação, sondou o atleta, o salário foi espantoso, o time do Grêmio diz que não tem condições de bancar os salários que foram discutidos, cogitou-se uma redução e o staff do jogador até cogita reduzir desde que não surja nenhuma proposta de fora. Pode ser que essa proposta do Grêmio seja realmente uma proposta aceita aí pelo jogador, né? Então, Alex Teixeira pode jogar a temporada 2021 pelo Grêmio, né? Rapaz, como eu gostaria de ver o Alex Teixeira repatriado no Vasco da Gama e nos ajudando nessa caminhada rumo à Série A, que o Vasco vai precisar de reforços assim. O Vasco ultimamente tem buscado no mercado, e não é de agora não, nos últimos anos o Vasco tem buscado aí refugos, atletas que estão voltando de lesão, e aí o Vasco está nessa, né? Por exemplo, Hernando fora de forma, Castan é dúvida ainda para essa reta inicial do Campeonato Brasileiro, não é nem só do próximo jogo pela Copa do Brasil que ele está fora, ainda não tem previsão nem para saber se ele retorna já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra a Ponte. Outro atleta também que está mais presente no departamento médico do que em campo é Marquinhos Gabriel, que assim como Leandro Castan está lesionado na coxa e também não tem previsão de retorno. Então você pega aí de 10 reforços, 2, se bem que o Castan já estava no time, mas se você pegar de 10 reforços, 2 já são dúvidas, né? O Hernando, que não atuou bem contra o Operário, apesar de estar à disposição, a gente sabe que o jogador está fora de ritmo. Não entendi por que essas férias assim do Hernando, já que ele vinha atuando pelo Bahia, dava ali a possibilidade então dele atuar durante as partidas e ser substituído ao longo do segundo tempo, para ele não ficar fora de ritmo de jogo. E a gente começa o campeonato com um zagueiro fora de forma e com outro no departamento médico, como é o Castan. E dos reforços que chegaram além do Hernando, o Marquinhos Gabriel lesionado, o Rômulo já esteve no departamento médico, e a gente fica nessa celeuma, né, nesse desafio aí, que é realmente conseguir jogar, convencer e vencer para que a gente possa subir sem sustos para a elite do futebol. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, leve esse vídeo para os grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, nos ajude aí a chegar a mais vascaínos, beleza? A gente vai ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.